Iniciando mais uma quarta técnica, hoje com o nosso grande amigo e parceiro aí, Alexandre Munhoz, o CTO da Verifact, é também um dos fundadores. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho, né? Como que aconteceu, como que surgiu a ideia, a Verifact. E hoje pode ter certeza, pessoal, o sarrafo vai estar muito alto e vocês vão descobrir coisas que talvez vocês não sabiam. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Um alô para o Capozzi, que está aí online também, que me indicou para vocês. Cara, assim, a Verifact ela surgiu uns 5 anos atrás e a gente tinha um critério para criar ela, né? O critério essencial que se a gente não cumprisse esse, a gente não ia para frente. E o critério que a gente queria cumprir é que não fosse possível manipular o processo de coleta e preservação. E hoje realmente a gente é a única plataforma online que existe no Brasil, né, que cumpre esse requisito. É a única também que é comprovadamente ali atende requisitos técnicos forenses, né? A gente tem um concorrente que afirma, mas né, não tem comprovação, a gente vê que o sistema não chega lá. Enfim, é um mercado que nem sempre há uma certa transparência, assim, tá? Mas a gente está se destacando no mercado e está sendo usado até por órgãos públicos, porque justamente a gente cumpre aquilo que a gente promete, né? A gente não tem meias verdades nessa história. Mas uma das coisas que realmente fizeram com que a gente fosse muito sério na criação da ferramenta foi uma visão que a gente criou em cima das provas, porque quando a gente entrou no mercado há uns 5 anos atrás, a gente via alguns conceitos meio estranhos sobre a prova, né? O pessoal usava mais argumento de autoridade. Como assim argumento de autoridade? Não, se a pessoa falou que é verdade, então é verdade. Isso não corresponde à realidade, né? A gente tem provas que vêm do mundo burocrático, que tem um contrato, uma certidão, que vem com esses conceitos aí de autenticação, né, a outorga do tabelião, a fé pública, né? Nesse caso, as provas realmente elas dependem desses fatores. Agora, a prova, quando ela vem do mundo real, seja ela o digital ou o físico, né? Ela depende de outros fatores. Ela, além de poder envolver outorgas, né, esse tipo de coisa, ela também envolve os procedimentos que foram usados, né? Então, nesses últimos 5 anos, a gente tem feito assim uma produção de conteúdo muito intensa para falar com juízes e advogados, né, de que prova do mundo real precisa de técnica, né? Não é chegar lá e colocar para o tabelião dar uma olhadinha, assinar e falar que a autoridade do tabelião garante a veracidade. Não é só isso, né? Você não tem procedimentos ali adequados para extrair aquela prova de onde ela está, né? Seja no mundo físico ou digital. Esse procedimento confiável, né? Seguindo normas internacionais, a gente tem uma prova mais frágil, né? À medida que se usa os procedimentos adequados, você tem mais confiança naquele material, de que aquilo corresponde à realidade, né? Se você não usou os procedimentos corretos, você tem falhas ali que podem ser questionadas, ou mesmo que aquela prova não corresponda à realidade, porque não foi realmente usado os métodos adequados. E aí tem muita confusão ainda sobre isso, né? Isso não é nem 1%, né? Então, por exemplo, eu já vi o pessoal questionar uma prova alegando que não tinha o procedimento técnico e falando que a prova era ilícita. Eu falei, mas peraí, né? Licitude tem a ver com os Como assim, né? limites. Como assim, né? Licitude tem a ver com os limites que a lei impõe, né? Então, pode pegar o celular sem autorização? Se não pode, então é ilícito, né? Agora, se a pessoa falhou no processo de coleta, isso não é questão de licitude, é uma questão técnica, né? Não foi cumprido os passos adequados. E aí também, aí o pessoal confunde muito, né? Porque quando a gente fala de uma prova mais técnica, né, que para ferir a verdade precisa da parte técnica, a gente está falando de questionar essa prova com argumentos técnicos, muitas vezes, não necessariamente argumentos jurídicos, né? Então, às vezes o pessoal às vezes tenta colocar o direito dentro dessa área técnica. O direito limita, né? Limita, pode ter algumas salvaguardas, algumas orientações sobre isso, mas quem manda ali é o método técnico, né? Para aferir essa prova, se ela realmente se corresponde à realidade ou não. E a gente fala que alguns termos também não são adequados, né? O pessoal fala muito na palavra autenticação. A gente acha que essa palavra não é muito adequada, porque ela vem do mundo burocrático, né? Vem lá do tabelião.
Quando a gente fala de prova no mundo real, a gente fala realmente de probabilidade, né? Qual a probabilidade de ser verdade, né? Qual que é o nível de confiança disso? Se for usado métodos ali que dão um alto nível de confiança, você tem o suficiente para tomar uma decisão. Ah, mas não é 100%. Amigo, 100% não existe no planeta nessa área, né? Não é 100% que seu prédio vai cair ou não, né? O que se tem são métodos adequados, validados, né? Que vai te aproximar ao máximo da verdade. Ah, mas eu quero questionar. Então traga indícios, né? Questione o método, traga indícios de que de repente você está numa exceção, né? Pô, isso aqui é uma exceção à regra, né? Vou te provar com esses indícios aqui. Aí sim você tem uma discussão jurídica nivelada, né, coerente, correta. Agora, é preciso separar uma coisa da outra, né, tomar cuidado com essas palavras. Por exemplo, tem um conceito do Didier que o pessoal usa muito quando fala de prova digital, que não é correto. Vou mostrar para vocês aqui na tela. O Didier, ele fez um conceito sobre documento eletrônico, que não está totalmente errado se a gente for considerar um contrato, né? Então ele fala que para você verificar ali o valor probatório do documento eletrônico, basta você verificar a autenticidade, que na concepção dele é a mera verificação de autoria, quem fez esse documento, quem assinou ele, né? E se ele não foi mexido até então. Ah, se não mexeu no documento até então, quem assinou foi quem assinou, tá tudo certo. Isso é para contrato, certidões, né? Quando a gente fala de prova digital, você tem um procedimento anterior ali, que é a extração dela da realidade, né? E também tem que ter coerência para ter valor no conteúdo do documento. Imagina, né? Eu assinar que o Damião me deve R$ 1 milhão, e aí eu faço um documento com isso e eu assino. Pô, está autêntico? Pô, foi eu que assinei, né? Ninguém mexeu, ninguém mexeu, né? Mas assim, né? Precisa, se a prova vem da realidade, ela precisa ter um procedimento anterior ali para se ter a confiança no que está dentro do documento. Senão, o perito pode fazer um documento, colocar o que ele quiser lá e assinar e dizer que ele está autêntico o documento, né? Está íntegro, mas o conteúdo pode não corresponder à realidade. A gente fala que é um pouco mais complexo que isso, né? A prova no mundo real. E, aliás, dá até para questionar, né? Uma prova do outro lado, se a pessoa usar esse conceito de Didier, você fala, amigo, tem muito mais que isso, né? Para alegar que a informação que contém no documento é verdadeira, né? Então a gente fala que o fato digital realmente ele é dinâmico, volátil, tem dados aparentes, não aparentes, sem dar autoria clara, pode ser degradado rapidamente, informações fragmentadas, né? Enquanto um documento de registro ali burocrático, né? Pode realmente ser autêntico e íntegro, mas pode não corresponder à realidade se não tiver um método adequado. Bom, aí, como eu disse para vocês, existem essas confusões, né? O pessoal puxa o conceito de Didier para falar que o documento é autêntico. Ele está falando só da identificação de autoria, mas quem entende do outro lado entende como verdadeiro, né? Alguém validou isso, mas nem sempre isso é verdade. Então precisa tomar cuidado com esse conceito de autenticidade. O pessoal fala também de integridade, né? Muitos juízes entendem integridade como correspondência ao fato original. Mas a pessoa fala de integridade, só que não, eu protegi o documento, ninguém mexeu no documento. Mas o conceito de integridade às vezes é entendido como que aquilo corresponde ao fato original, quando na verdade não, ele só está falando do documento. Então vamos tomar cuidado com isso, né? Os peritos que também estão dos dois lados aí, recebendo essa argumentação de um lado, pode questionar, né? Porque isso não faz muito sentido. E aí, como eu disse para vocês, né, método científico, a cadeia de custódia ali, que está no CPP, ela vai um pouco além só da guarda do material, ele fala do processo de coleta e preservação também. E ele fala, ele replica o método científico, né, que é isolamento, né, do fato original, coleta sistemática e preservação imediata do fato, né. Isso é método científico puro, né, que se usa na perícia, né, em métodos técnicos para ferir a realidade. E aqui a gente que propôs esse conceito inicialmente, está até no meu livro ali que eu fiz com o Bernardo, que é Manual Prático das Provas Digitais, depois eu mostro para vocês a capa. A gente pode resumir esse processo de coleta e preservação em três etapas essenciais, né? O isolamento do fato original, para que não haja ali contaminação, nem externa, nem do próprio perito, né? Um espelhamento detalhado para que no futuro as pessoas entendam aquela realidade, que elas consigam analisar, consigam se defender da prova, e uma preservação imediata, ou seja, precisa congelar aquele material assim que ele foi coletado, para evitar que ele seja ali modificado posteriormente.
Se esse procedimento de coleta foi feito, dá para afirmar, olha, isso é o que estava lá, né? Aí a pessoa só tem que tomar cuidado ali sobre o que ela fala sobre a prova, né? Tem gente também que peca na completude, né? Esconde ali um detalhe ou outro. Aí o juiz vai lá e derruba a prova porque o cara escondeu alguma coisa, né? Ou o sujeito afirma coisa que não dá para afirmar. Por exemplo, quando você coleta a prova com a Verifact, a gente faz esse procedimento corretamente para provar que o conteúdo estava na web. Agora, você falar que ó, esse vídeo é verdadeiro, é a pessoa que está lá, é ela, porque o relatório da Verifact foi feito. Eu falo, não, você não pode afirmar isso. A Verifact prova que o conteúdo estava online. Agora, quem é a pessoa do vídeo, aí você tem que recorrer a um perito, né, para analisar o material e fazer comparações. Aí é outra história, outro procedimento. E aí é outro ponto também, não existe um procedimento que resolve tudo, né? Tem muitas perguntas sobre a prova ali que só um procedimento pode não resolver, né? Agora, o que a gente fala que é essencial realmente é essa questão ali da coleta e preservação de modo rápido, principalmente no meio digital, porque a prova pode sumir, né, em segundos, né? Então, coletar e preservar a prova de modo imediato e depois você ter ali a assistência do advogado especializado, do perito, para argumentar sobre essa prova, coletar fatos adicionais, né, para se ter um conteúdo probatório muito robusto, aí é a continuidade da coisa, né? Especialmente na análise, né? A análise é outro procedimento, né? Então, o coletor preservou a prova, beleza, eu preservei a realidade. Agora, o que argumento eu vou tirar dessa realidade pode realmente envolver outros procedimentos aí para ter um conteúdo probatório interessante. Enfim, mas por que que precisa dessas três etapas? Porque se não tiver isolamento, pode ter intervenção, pode ter manipulação, pode ter contaminação não intencional. Se não tiver um espelhamento completo, você pode ter perguntas que não são respondidas no futuro. Teve um caso recente ali de um juiz da STJ que negou prints de WhatsApp feitas pelo Ministério Público. Eu acho assim, ele falou de procedimentos inadequados. Em tese, dentro do Ministério Público, você tem um isolamento bom ali, né? Fé pública e todo o resto. Mas quando ele só coletou print, ele criou um material muito pobre ali, né? Um espelhamento incompleto, né? Você tira o direito de defesa da outra parte, né? Você tem alguns poréns. Apesar de que essa decisão, assim, pelo que eu entendi, me pareceu que o celular ainda estava em cadeia de custódia, então não precisava ter negado de soltar da pessoa já de cara, né? Se o celular estava em cadeia de custódia, ainda dava para tentar outro procedimento, mas enfim. E aí, no caso, se a preservação não foi feita, né, que é o saquinho de evidências, né, você lacra, tem uma referência de data nele, é realmente para evitar que alguém mexa depois nessa prova, né? Essa prova tem um longo caminho ali pelo judiciário e ela precisa ser congelada, protegida de alguma forma. Então, esses são realmente os procedimentos básicos. Só que a gente entra nas confusões gerais, né? Fala, ó, tem uma prova autenticada, então ela é verdadeira. Fala, depende, né? O que exatamente é verdade, né? Esse é um ponto bom, porque deixa eu avançar um pouquinho. Ó. A gente tem várias verdades, né? Eu fiz uma falsificação aqui da Anitta falando com o Elon Musk e dizendo que o Papai Noel existe. Então, é verdade que estava no Facebook, é verdade que a Anitta falou, é verdade que o Elon Musk recebeu. Então, autenticou o quê? Né? Então, se alguém falar autenticação para você, a primeira pergunta que você faz é autenticou o quê exatamente? Qual foi o procedimento? Né? Você não pode falar que está autenticado e falar qualquer coisa sobre a prova, né? Aí o pessoal também fala da blockchain. Blockchain, gente, tem um lobby financeiro muito forte por trás dela. E o pessoal exagerava demais, né, no que eles falavam sobre ela. Então, criou-se um entendimento no jurídico até, né, o pessoal foi influenciado nisso, de que bastou colocar na blockchain que vira verdadeiro. Isso não existe, gente, nunca existiu, né? A blockchain ela poderia, por exemplo, ser um saquinho de evidências de prova digital? Poderia. Essa é a função dela, né? O livro razão que você escreve e ninguém altera depois. Mas eu posso escrever que qualquer pessoa me deve. O Alexandre, Ah, foi muito curioso você falar sobre isso, né? E a gente que já tem conhecimento e utiliza blockchain, por exemplo, eu uso praticamente desde 2012, né? Quando iniciaram aí, as tratativas com Bitcoin. E aí criou-se, né, de 2020 para cá, essa questão, não, tá no blockchain, tá seguro, é verdadeiro, é real e etc. Inclusive, para vocês terem uma ideia, tem empresas
que falam que processo de adequação está validado, é real, porque está dentro do blockchain. Pasme, pessoal, crie um certificado, a certificação LGPD, porque o certificado está dentro do blockchain. É um absurdo, mas existe. Eu Tá? tenho uma analogia muito boa para isso. Imagina o seguinte, eu falo para você que airbag salva a sua vida. É uma informação incompleta, é uma meia-verdade, né? Só que ok, aí a pessoa pega o airbag, sobe na boca de fumo e ofende a mãe de todo mundo e fala, estou com airbag, ninguém me mata. Então a blockchain, ela é segura num contexto muito específico, né? Só que o pessoal pega essa coisa de que blockchain é confiável e espalha como se fosse para tudo. Não é bem assim, né? Então a blockchain, ela evita que você altere o que foi escrito, mas dá para escrever o que você quiser lá dentro, né? Então, se você tiver um jeito de usar a blockchain, que você confirma que a informação veio de um lugar confiável, né, com um procedimento adequado, ela pode efetivamente cumprir aquele papel do terceiro passo, né, que é a preservação. Ela pode funcionar como um congelamento. Mas congelar a prova não torna ela significativa, não torna ela verdadeira. Isso não existe. Existe o procedimento completo, né, que hoje a Verifact é a única que cumpre isso para dados online, né, dados na internet. Então, tome esse cuidado com esses argumentos. E daí a fé pública é usada da mesma forma, né, a autoridade, né? O pessoal, na verdade, copiou a autoridade da fé pública e usou o mesmo argumento ao blockchain. Não, se a fé pública botou o dedinho, tá tudo certo. Não é assim que funciona, né, gente? Se fosse no mundo burocrático, essa seria outra história, mas na prova no mundo real não é. Bom, enfim, aí o que que a gente fala, né? Quando você pode impugnar, né? Poxa, se foi ilícito, contaminado, impossível de validar, você tem argumento para tentar impugnar essa prova. Fala, juiz, eu não tenho direito de defesa. Cadê meu direito de defesa? Uma prova que eu não consigo analisar, né? Ou então, olha, não foi tomado os procedimentos adequados, pode ter havido contaminação nisso, né? O outro lado não consegue provar que foi feito realmente isso. Enfim, mas a gente também fala de avaliar a viabilidade da prova, né? A gente coloca três situações bem legais, assim, para avaliar a viabilidade de uma prova. Primeiro, é que se o material foi preservado seguindo cadeia de custódia. Isso é importantíssimo, especialmente em materiais que são fáceis de falsificar. Então, a Verifact produz print, mas é print num contexto de atendimento de cadeia de custódia. É um recurso visual que a gente usa para apresentar as informações junto com metadados auditáveis, né? Então, assim, quanto mais fácil falsificar, maior é a importância de como foi obtido aquele material para extrair da realidade. Mas tem casos que não dá, né? Ontem, por exemplo, chegou um cliente para mim e falou: eu quero usar a Verifact para autenticar um vídeo que eu fiz no meu celular. Essa frase tem várias coisas erradas, né? A palavra autenticação, e segundo, a prova já está feita, ele só quer que eu bote o dedinho lá. Não é assim que funciona, né? Mas, por outro lado, né, atualmente existem técnicas periciais conclusivas para se analisar um vídeo gravado por celular. Você não precisa de alguém botar o dedo antes. Vai com o vídeo, se alguém questiona, aciona um perito. Olha só, né? Esse é um caminho interessante também. Se não foi coletado de acordo com a lei de custódia, mas o material é complexo o suficiente para ter uma análise posterior, você também tem uma prova viável, né? E não precisa de alguém botar o dedo antes nela para dizer alguma coisa. Use, se alguém questiona, vai para a perícia, entendeu? E aí o terceiro ponto que a gente coloca é se o fato original ainda existe. Se ele ainda existe, se você coletou print, né? Chegou lá, a pessoa questionou, e o fato original ainda existe, você tem chance. Vai atrás do fato original, faça uma coleta adequada e você realmente pode ter uma prova ali viável no seu processo. Então, assim, esse é o pensamento que a gente tem colocado, né? Antes de falar de prova, antes de falar de Verifact, vamos entender o que é uma prova, né? Como que ela se faz, né? Não existe bala de prata que resolve todas as situações, existem procedimentos para se ter argumentos, né? A etapa de preservação, coleta e preservação, na minha opinião, ela tem que ser muito rápida, porque a internet hoje também está rápida, e a Verifact hoje ela consegue dar essa rapidez, essa confiança ao mesmo tempo. E aí, realmente, a gente tem feito essa cultura de incluir o pensamento técnico no direito. Vamos usar todo esse capital humano que se tem também de peritos para se tirar dúvidas, para se analisar materiais, né? E a gente tem, assim, 50 mil questões diferentes para ser resolvidas, né? A Verifact resolve uma delas. E aí a gente tem colocado, principalmente, essa educação maior aí, para se usar mais o pensamento técnico. E tem realmente, né? A gente
Tinha pouca gente falando em 2018, 2019, a gente começou a falar, depois muita gente foi falando junto, e hoje está começando a ser absorvida no nível de STJ já, essa questão do pensamento técnico para avaliar provas, o que é benefício para a sociedade, né? São decisões mais justas. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui. Tá. Vamos falar um pouquinho da Verifact. Tem dúvidas até então, gente? Se tiver, é só colocar no chat ali, a gente responde para vocês. Tá, a A Verifact. gente sempre pede, Alexandre, que as pessoas, de repente, tenham as suas considerações e façam no final, né, um momento Legal. específico para isso. Legal? Perfeito, no final. Bom, o que é a Verifact, gente? A Verifact é um site, você não precisa instalar nada. Você faz seu cadastro, compra créditos e depois faz uso dela. E como que você faz uso? Você vai lá em novo registro, coloca o site que você vai fazer o registro, um título e concorda. O que ele faz aqui é criar, aí esse é papo mais técnico, tá? Ele cria uma máquina virtual nos nossos servidores com um sistema operacional zerado, né, sem interferências anteriores. É como se fosse um novo computador, que não é o seu, tá? Com uma internet própria, tá? E aí você vai navegar no conteúdo por dentro desse ambiente seguro que a gente chama. E por que precisou desse ambiente seguro? Porque a gente conseguiu evitar a fraude. Porque não é a sua internet, é a nossa. Você não consegue interceptar ela. Você não consegue fazer engenharia reversa no nosso sistema para tentar achar uma falha ali para mudar a prova. Você não consegue fazer dump de memória, você não consegue mudar arquivo em disco. Nada é possível porque isso não é o seu computador, é o nosso computador. E a gente coloca aqui uma interface bem reduzida ali com o essencial para você navegar no conteúdo e não permite que você altere ele, né? E na medida que você vai acessando, você tem a videocaptura. Ops, o Google está sobrecarregado aqui. Você tem a videocaptura que ela grava exatamente tudo que você vê e ouvir. Então, se você pegar um áudio e ouvir, ele vai pegar na videocaptura, que ela está ligada nesse botão aqui, ó, tá? Então, inclusive o clique do mouse, né? Conforme eu clico, o cursor do mouse ele pega movimentando também. E conforme eu vou avançando no conteúdo, eu decido tirar uma cópia de tela. A cópia de tela é bem interessante porque ela vai dentro do relatório, ela é mais acessível para ser visualizada pelo juiz, né? Enquanto que o vídeo às vezes é um pouco mais chato, né? A pessoa pode não ver. Mas à medida que você vai avançando no conteúdo, você vai tirando cópias de tela. E é possível também você baixar arquivos. Qualquer arquivo que você baixe aqui, seja com o botão direito, seja no link de download, ele vai constar no resultado com a origem dele, de onde veio, né? E provando que aquela imagem, né, estava realmente naquele site daquela forma lá. Então é bem simples. E aí a cobrança é feita por relatório, gente. Não importa se eu usei os 50 imagens ou menos, né? É sempre por relatório. Eu cliquei no botão concluir, é cobrado hoje R$ 97, né? De você. Só que aí você tem até 50 imagens, até 30 minutos de videocaptura, né? Até 50 megas de download. O meu aqui está um pouco maior porque é uma conta VIP, né? E aí o seu papel é navegar no conteúdo e mostrar o que você quer mostrar como se estivesse do lado do juiz, né? Então, o juiz, está vendo aqui, ó? Olha só isso aqui, ó. Vou clicar aqui para você ver. É assim que acontece. Então, é exatamente isso que você faz, como se estivesse mostrando para ele e interagindo com os botões aqui. Ah, mas eu posso acessar mais de um site? Pode, né? Se você for do mesmo caso, principalmente, a gente não recomenda misturar caso no mesmo relatório. Você pode vir aqui, ó, e colocar outro site. Você vai ter meia hora de navegação para realmente usar como você quiser esse relatório. E à medida que você vai chegando às informações que você precisa, você vai tirando cópia de tela, acionando a gravação, pausando ela, né? Cada vez que você pausa e retoma a gravação, ele faz um trecho de vídeo separado. Isso é importante, porque você não pode cortar o vídeo depois, de jeito nenhum. Tem que deixar do jeito que veio na da Verifact. Então você pode cortar o vídeo interagindo com o botão no momento de registro, né? E aí, enfim, se você não estiver satisfeito, você pode até olhar um preview aqui, né, do que você já registrou. Se não estiver satisfeito, você pode cancelar. O cancelamento não tem custo, tá, gente? É importante isso. A gente não tem um preview do relatório, porque realmente demanda de muito custo para gerar o relatório final, mas a gente tem os previews aqui na lateral, né? Você consegue ver vídeo, imagem, né, que foi registrado. E aí, se você tiver certeza, você conclui. Concluiu, aí sim é cobrado. E só é cobrado se você concluir. E o cancelamento é limitado por 5 por dia, tá? Só para ter um bom uso do recurso.
Mas se realmente você precisar de mais, você fala com o nosso suporte que a gente reseta para você, tá? A gente não cobra cancelamento hoje de nenhuma forma. A gente só tenta evitar ali realmente um abuso da plataforma. Bom, estando tudo certo, você conclui e ele vai gerar o relatório para você em minutos, tá? Se você, geralmente, o tempo que demora é o tempo da compressão de vídeo. Então, se você navegou 30 minutos, vão ser mais 30 minutos para finalizar, né? E aí, realmente, 24 horas por dia, não importa o dia, a ferramenta vai estar disponível. É só o suporte, realmente, que a gente vai ter disponível só em horário comercial. Bom, aí o resultado, acho que é um pouco detalhado demais, né? Eu acho que eu posso gerar um voucher para vocês e passar para o Damião para vocês se cadastrarem por esse voucher, tá? E aí vocês vão ter um registro gratuito na Verifact. Então não se cadastrem por enquanto quem já tem cadastro. E o voucher é só para novos usuários, tá, gente? Só para quem não usou ainda. Mas eu passo um link para ele com o voucher, ele passa para vocês depois e vocês podem testar a ferramenta em um registro de forma gratuita. Mas o resultado, ele gera 3 arquivos finais, ele gera o relatório PDF, com a nossa certificação lá, um zip com os conteúdos, vídeos, imagens, downloads, e um zip com os metadados técnicos. Eu acho só, eu não vou mostrar o relatório, mas acho, porque ele é bem seco, tá? Ele literalmente é um espelhamento técnico. Ele mostra quando começou, quando terminou, imagens, vídeos, hash de todo mundo, né? Hash, quem não sabe, é uma impressão digital do arquivo, né? A gente meio que gera o hash para ninguém mexer depois. Se alguém mexer, o hash fica diferente. Mas os metadados, ele realmente é tudo que é possível. Ele tem ali código-fonte da página, tem quem é o dono do domínio, quais são os endereços dos servidores do que você acessou, tá tudo lá. Mas a gente fala o seguinte que é importante, né? Vai usar a prova da Verifact, você não precisa anexar tudo no processo. Se você for usar só as imagens, e a imagem estiver dentro do relatório, você usa só o relatório. Se a imagem e o vídeo, só imagem e vídeo. Não precisa colocar tudo lá, né? Os metadados, principalmente, você pode omitir inicialmente, porque ele vai confundir a cabeça do juiz. Não é técnico, não cabe a ele ver isso. Mas, se a prova for questionada de alguma forma, né, tem que ter um metadado. Guarda tudo, de forma segura. Porque a gente só armazena por 30 dias, inclusive, tá? E depois disso, o material some. Então, guarda os metadados, porque se alguém questionar, você tem ali a auditabilidade em cima desse material. Mas, no geral, é isso, gente. A gente criou essa solução rápida, barata, né? Considerando, se alguém for de São Paulo aqui, a pessoa deve ter trauma de cartório. Toda vez que chega na porta, lá é R$ 4.000 por uma ata notarial, R$ 2.000. A gente cobra R$ 97. Se fosse registrar tudo que registra com a Verifact, né, 50 telas, numa ata notarial em São Paulo, ficaria R$ 12.000. A gente cobra R$ 97 só, e foi o nosso objetivo realmente ser mais acessível, né? E aí, né, para quem for da PECOF, né, fala com o pessoal aí que tem um desconto bem interessante, tá? Membro da PECOF tem privilégios da Verifact. Então é isso, gente. Tendo dúvidas aí, vamos resolver. Fantástico, fantástico aí a tua apresentação. Pessoal, tiver dúvidas, o momento é esse de estar trazendo, pode levantar a mão aí. Vamos perguntar ao Alexandre aí, que é o homem aí. Vai falando aí, gente, que enquanto isso eu vou gerar um voucher para vocês aqui. Olha aí, ó. É, Tá no mudo. Vamos lá, Luiz. Luiz. Munhoz, parabéns aí pela apresentação, muito, muito bom a ferramenta. Em Cyber, a gente inclusive recomenda, tem bastante empresa usando, algo que é próximo disso, que é o PAN, né? Que é um acesso privilegiado ao ambiente. Só que o PAN ele fica mais na parte da gravação e auditoria. Mas essa parte de metadados é muito utilizado até mesmo para incidentes, né? Que a gente está falando de validação, mas é muito legal isso e com certeza, quando se fala em comprometimento ou em prova, em qualquer coisa do tipo, isso ajuda demais, porque é nisso que vai se basear, seja numa investigação mais no juridiquês ou na parte técnica, porque entregar isso para um cara técnico para ele fazer alguma checagem ajuda muito. Metadados, vou ter fonte, vou ter informação, vou ter origem daquilo, se eu precisar explorar. Então, achei bem parecido. Conheço bem a solução de PAN, né? Então, aqui essa solução de acesso privilegiado, gerenciamento de acesso ao ambiente, também grava a tela, tem histórico de sessão, tem a sessão. Mas bem legal, não conhecia a ferramenta, muito bom, parabéns, muito bom mesmo. legal. É assim, um dos pontos principais ali da Verifact é que é um ambiente absolutamente controlado.
né? Então, mesmo gravando tudo, a gente não deixa interferir, mesmo que você não grave, né? O PAN, eu acredito que a gravação seja essencial ali para evitar qualquer tipo enfim, interferência indevida, né? Na Verifact a gente não deixa de jeito nenhum, mesmo que esteja gravando ou não. A gente funciona como um terceiro ali avalizando, né? Aquela informação que você está coletando. Então fica bem interessante. O que mais, gente? Estou gerando voucher aqui, por isso que eu estou olhando do lado, tá? Luiz, Legal. Luiz, Luiz, Luiz chamou Opa, aí. Munhoz, parabéns pelo conteúdo, né? Assim, duas considerações. Dentro do universo ali, né, do arcabouço de conhecimentos que o DPO precisa, né, é, ter conhecimento, né, para desenvolver suas atividades de forma plena. Eu tive uma dúvida quando você colocou o exemplo ali do airbag, né, trazendo a questão da volatilidade e da fraqueza de sustentação de uma conversa do WhatsApp, né, considerando a questão da autenticidade, né, e da validade. eh, a conversa no WhatsApp permanece sem valor, né, quanto à validade mesmo transacionada dentro do ambiente Verifact. Olha, assim, a Verifact, ela prova que aquele conteúdo estava online daquela forma. E no caso do WhatsApp, a gente usa uma interface oficial do WhatsApp, né? Então, se o WhatsApp, a interface oficial do WhatsApp sincronizou, é porque é aquilo que está no celular, tá? Então, você pode ter essa confiança de A que... partir daí, é impossível de ser editado. Então, calma lá. Calma lá. Então, assim, aí a pergunta é, a prova da sincronização por interface oficial do WhatsApp prova tudo o que eu quiser? Não exatamente. Se você vai para uma análise ali pelo Cellebrite, você, por exemplo, consegue resgatar conversa apagada, né? E essa não é uma capacidade da interface oficial do WhatsApp, né? Agora, por exemplo, existe uma possibilidade técnica avançada que pouca gente sabe fazer de alterar o banco de dados do WhatsApp direto? Existe essa possibilidade, mas nem Cellebrite pega, gente. Então, mas como é que faz então? Olha, tem uma análise de um perito de São Paulo chamado Daniel Ávila, né, que é da Polícia Civil de São Paulo, que Grande busca Daniel. que busca fazer uma avaliação dessa alteração. Agora, a gente não prega o caos, tá? Então, o mundo digital é volátil, mas ele não é caótico, né? Então, qual que é um procedimento, por exemplo, que a gente justifica? Olha, com a Verifact, você reduz, assim, 99% das possibilidades de fraude, né? Mas eu acho que foi manipulado. Amigo, traga o outro lado da conversa, né? É, Cabe o ônus da prova, né? Então, no caso, o WhatsApp é diferente de outras situações, porque ele tem duas origens, né? Muitas vezes em fatos digitais você tem uma origem só e questionou aquela origem e acabou, mas o WhatsApp tem duas. Então você pode usar outra origem como ponto de referência. Então, se a pessoa traz um relatório da Verifact do outro lado, né, e as mensagens divergirem, pô, você tem já uma prova de que tem algo errado. Aí sim você encaminha para uma análise mais profunda. A gente considera isso que é um caminho mais viável, né, para se fazer uma gradação ali, né? Eu já vi perito pregar a história de que tem que fazer a perícia complexa já de cara. Olha, gente, eu não sei se esse é o caminho, porque a gente viu antes, no começo, que uma parte dessa resistência dos juízes à parte técnica era justamente às vezes, essa dificuldade inicial, né? De se ter uma confiança, né? De ter o custo, principalmente inicial, né? Você não consegue resolver muitos casos que não justificariam um caso de perícia. E o pessoal às vezes aceitava print porque é o que dá, né? É isso aí. A gente prega, na verdade, que a gente tem que, na verdade, dar uma gradação, né? Dar caminhos, né, que justifiquem cada um dos gastos, que isso tende a ser mais aceito pelo Por, judiciário. por É. similaridade à segurança da informação que a gente trata em camadas, né? Seria Uhum. basicamente também as mesmas camadas relacionadas à validade e à autenticidade. Se a gente dá caminhos, dá vários passos, né, para o juiz, para ele ter a confiança, ele vai chegar na perícia eventualmente, entendeu? E a tendência é que se chegue em muito mais ocasiões do que antes, porque a gente não vai ter mais aquela resistência, né? Ou a pessoa vai acionar uma perícia justificada, né? Falou, é preciso a perícia, a gente já fez passos anteriores, né, que comprovaram divergências de informações, agora a gente precisa da perícia, né? Então a gente vai mais por essa linha quando fala
de ensinar o judiciário realmente a adotar mais a parte técnica, a adotar mais a perícia. E não pode chegar chutando, né? Já falando que tem que ser o mais complexo de cara. Eu acho que é um caminho interessante a gente dar esses passos intermediários, né, para se aferir a informação e não tem prejuízo técnico nesse caminho, né? Se há realmente um relatório da Verifact, 99% das frases foram evitadas. Há divergência entre os dois? Opa, né, o seu argumento de que foi alterado é válido. Vamos aí acionar o perito para resolver a questão. Mas a gente gosta muito da questão da acessibilidade, gente. A gente está aqui para tornar mais acessível e ter essa gradação, né? Do simples ao complexo, cada um resolve a sua parte ali, né, nesse ecossistema jurídico. Perfeito, agradecido pelo esclarecimento. Alexandre, eu queria, assim, até trazer de forma... Estou vendo que o pessoal está bem acanhado aí para perguntar, mas de repente eu acho que dá para engrenar aí numa situação. A Flamínia está ali, levantou a mão. Mas assim, hoje, dentro da plataforma, o que mais você pega? É um site falso para um golpe? É um golpe do Pix? A gente Navegação? não, cara, a gente não olha de jeito nenhum o conteúdo, né? Uhum. O que eu posso te dizer é que a gente tem uns ambientes especializados em WhatsApp hoje, que a gente consegue pelo menos aferir o que é WhatsApp e o que não é WhatsApp. Então, o WhatsApp Mas pega de hoje, tudo. a gente já ouviu casos, a gente tem casos na área de direito autoral, trabalhista, família, criminal, né, tem bastante, ainda mais com o uso do Ministério Público recentemente, eleitoral, a gente está fechando com vários Ministérios Públicos esse ano para cobrir eleições, né, para evitar abusos. Então, tem de tudo. Agora, eu posso dizer para você que o WhatsApp é pelo menos ali 30%, 40% das capturas, né? Então, essa coisa da conversa direta ali tem muita bagunça acontecendo no WhatsApp hoje. Cuidado, pessoal. O WhatsApp não é terra de ninguém. Então. É isso aí. Flamínia, doutora Flamínia, bom dia. Bom dia a todos. Munhoz, muito obrigado pela explanação, excelente conteúdo. Partindo do pressuposto que o Poder Judiciário precisa de convencimento, se você puder, no primeiro momento, na petição inicial, colocar uma evidência, né, com essa robustez, fica bom. Se o juiz perceber, né, ao longo do processo que precisa de mais evidência, obviamente que ele vai te pedir. Aí concordo com o seu ponto de vista. Não é você chegar com tudo, né, porque pode ser que ele tenha um entendimento do mundo digital, que aquilo que você forneceu para ele, né, em termos que, infelizmente, nosso Código de Processo Civil ainda não passou por uma reformulação, a gente está aguardando aí finalizar a questão da reformulação do Código Civil, né, para que isso possa reverberar, né, no artigo específico que define essa questão de provas, né, de fazer provas. Mas, no primeiro momento, se você tem condição, se existe tem condição de entender o que você disponibilizou, ok. Ele já se convenceu, porque o juiz ele aplica a lei, ele não faz a lei. Então, assim, essa ferramenta, eu já me utilizei dela, é muito boa, foi eficiente, foi eficaz, assim, parabéns pelo conteúdo. Só um complemento aí, tá? A Verifact, ela é um procedimento suficiente para comprovar que o conteúdo estava online, tá? Suficiente, não precisa de mais nada em tese. Só que a pessoa questione, aí precisa ir para outro caminho. O que pode ocorrer é o viés de origem, né? Então, se eu uso a Verifact para registrar um site chamado Facebook, e eu chego lá e falo que é do Facebook, eu tenho um viés de origem, né? Ou então algum lugar que eu consigo manipular, posso ter um viés de origem. Então a Verifact cumpre o papel dela, mas o outro lado pode questionar, essa origem que você pegou a informação da internet, né? A origem não é tão confiável, aí o assunto tem que continuar ali para outros caminhos, né? Mas com relação à comprovação de que o conteúdo estava online, né, se for uma origem confiável, realmente, na maioria dos casos, tem sido suficiente, porque o procedimento da Verifact, os atestados, tudo isso realmente traz algo muito sólido para a situação. Mais alguma consideração, gente? Fica à vontade. A hora é essa aí, pessoal. Dúvidas? Questões? Alguém gostaria de comentar, debater? É importante. Temos ainda aí, 13 minutinhos para a gente poder falar, hein? Enquanto isso, gente, dê uma olhada no chat. Eu coloquei ali um link para um registro gratuito para novos usuários somente. É só fazer o cadastro por ele, tá? E quem quiser também dar uma olhada na robustez da Verifact, olha no item validade jurídica do nosso site.
A gente tem lá citações até em instância superior, né? Em todas as instâncias a gente tem citação, a gente tem atestado técnico emitido pelo TSE, pelo MPF, vários outros ministérios públicos e polícias civis. A gente tem avaliações técnicas, né, comprovando a capacidade de atendimento de cadeia de custódia, de normas forenses, testes de invasão, né, a gente contrata hackers do Brasil inteiro para tentar manipular a prova e até hoje ninguém teve sucesso em tentar interferir nela. Então, eu acho que o Mário tinha levantado a informação ou não? Não, não. Mas era uma questão que eu até ia questionar sobre essas validações, se vocês fazem teste de pentest também no sistema de vocês, né, para realmente validar que as provas que vocês evidenciam não vão ter comprometimentos, né? A gente sabe que segurança é um negócio dinâmico, né? Então a gente não mantém. existe 100%, né, do sistema. Uma vez por ano a gente faz um teste pegando os melhores hackers que a gente consegue achar aí. É óbvio que, né, a gente vai variando, todo ano a gente tenta mudar e tal. E é isso, né? Se a pessoa, o que a gente pode falar é que, assim, que é extremamente difícil alguém conseguir manipular a prova no procedimento da Verifact. Ah, impossível? Não, amigo, não existe impossível no planeta. Mas a dificuldade supera, assim, a capacidade de um cidadão brasileiro, né? Talvez uma equipe de hacker chinesa, norte-coreana, vai saber, né? Não sei, estou tentando evitar. Mas aqui no Brasil realmente é improvável. Legal. E Munhoz, deixa eu parabenizar pela apresentação também. E você, né, demonstrou ali que é criado um ambiente dentro do sistema de vocês ali que emulam um ambiente, né, de uma máquina virtual, por exemplo. Poderia, eu não sei se existe alguma forma assim de evidenciar também casos de um ambiente de servidor Windows, por exemplo, acesso remoto, nesse sentido aí? Cara, o problema é o seguinte: quando a gente captura a informação da internet, a gente tem um procedimento muito bem fechadinho ali, né? De que realmente aquilo estava lá daquela forma e tal. Quando vai para um ambiente, uma máquina sua, por exemplo, do Windows, ali a possibilidade de falsear fica muito grande, né? A gente poderia ter uma captura monitorada, né, com referência de data e tal, mas não daria a mesma segurança que a gente dá para capturar da web, não, sabe? Seria diferente. Porque a possibilidade técnica de interferir no computador ali é maior, né? A gente até pensa em fazer uma coisa nesse sentido, mas a gente tem que ser muito claro, muito transparente com o mercado. Ó, isso não prova que o que estava no computador é verdade. É que Mas está lá no prova. computador meu, né? Mas se eu É, tivesse que subir de repente uma virtualização do meu servidor aí dentro do seu ambiente para ficar mais registrado que está sendo executado dentro do seu próprio ambiente e não tem interferência do cliente. então tem que ver. A gente até pensou em fazer um ambiente SSH, né? Que é um acesso de prompt ali para um servidor Linux, por exemplo, para você acessar o SSH por dentro da Verifact. A gente pensa em fazer isso no futuro, mas é um pouco mais complicado. Se a gente fizer, a gente vai ter que ser muito claro com o mercado. O mercado, ó, esse procedimento prova que a pessoa acessou esse computador dessa maneira e mostrou isso. Mas a pessoa podia ter manipulado antes? Podia, né? Existe essa possibilidade. Mas se a gente lançar um novo produto, a gente tem que ser muito claro e transparente sobre o que o procedimento prova. E vai ser assim no futuro. Foi até então, né? Vai ser assim no futuro também. Aí, bom. Minha dúvida era mais ou menos no contexto da do Mário, né? Quando o Munhoz fala dos testes e tal, a gente quer da parte mais técnica aí, o lado hacker da coisa. Ô, Munhoz, mas eu consigo executar comandos ali via web, né? Então, por exemplo, poderia acessar um site malicioso, executar um EC2. Como é que é monitorado o ambiente para saber que eu não estou executando um C2, que é um comando de controle, que é abrir uma porta para um cara externo trafegar informação no ambiente controlado? Vocês têm uma equipe, por exemplo, que monitora essas conexões, que está identificando que o meu IP é malicioso e tal, não? Não, você entrou no nosso ambiente, a gente tem as restrições de manipulação direta e é isso, tá? Mas assim, o que pode ser questionado? Se você pegou da origem errada, você não coloca um comando EC2 no site do Facebook, né? Então, se você está no Facebook, a gente tem uma origem confiável. Agora, se está no site xyz.noip.com, aí é o cara que questiona a origem. Aí não é com a gente a origem, né?
dessa informação. Que tem várias formas de manipular, né? Eu posso manipular o próprio Facebook também, com o comando desse. Eu só queria saber se vocês monitoram. Meu foco Não, eu entendi, o propósito é assim. Mas aí... Pode... Parece que a internet dele deu uma Acho que ele deve travada ter ali. caído. A pergunta foi tão profunda aí que você chegou a derrubar o palestrante aí, hein, cara. Porque quando ele trouxe questão de segurança, que é uma viagem difícil, mas entendeu? Sim. Como tem um URL, eu posso deixar um C2 lá e fazer um comando de controle para dentro do ambiente. Eu só quero saber se algum time monitora isso para falar, ó, tá tendo uma conexão diferente, enfim, ou o objetivo é a pessoa, ela mesmo elaborar algo para ela, entendeu? Ela não vai querer fazer algo para prejudicar ela mesma. Então, só mais para entender, porque isso também vai muito da vericidade. Se eu estou do outro lado, eu posso falar assim, mesmo assim, você pode ter manipulado isso, pode não ter sido o Ayrton, pode ter sido outra pessoa, entendeu? Mas por curiosidade, saber como é que eles fazem isso lá. Ele já está voltando lá, né? A conexão dele caiu lá, mas ele já está voltando aí. Mas é muito importante, né, a gente ter visões diferentes, né, não só de plataforma, mas do que está acontecendo no mercado. Olha só, né, muitas pessoas utilizavam aí ferramentas de repente caríssimas, né, ou pelo próprio meio de cartório para poder validar algumas provas. E o Alexandre aí, o Munhoz, ele está trazendo através da Verifact uma ferramenta que atende a necessidade e muito mais em conta, muito mais barato. O Capozzi, você já usou a ferramenta dele? Para ter indicado o cara aí, com certeza. Opa, já, né? Não, já usei várias vezes. Na verdade, boa tarde, bom dia a todos aí, né? Alexandre aí, a Regina, sou indicador do trabalho deles. Eu já usei 2 ou 3 vezes, mas não eu, Ricardo, porque quando eu faço assistência técnica, que tem algum problema, eu falo, olha, não vai mexer, cria com um tabelião ou com a Verifact. Aí eu dou essas possibilidades, né? E eles vão com a Verifact. Eu, francamente, eu nem posso, porque como eu atuo mais como perito, né? Como perito eu não tenho a fé do juiz, então eu não tenho essa necessidade, né? O que eu coleto no momento, tem a presunção da verdade para o juiz, né? Claro. E às vezes as coletas também, Damião, elas são feitas na presença dos advogados, então os dois estão do meu lado lá, né? Mas sim, com certeza, eu acho que é uma ótima solução, indico, recomendo, até porque tem uma questão de custo, né? E da perenidade, né? E aí, se posso fazer só um comentário, Damião? Algumas situações em que a empresa faz questão ou que a Verifact não é aplicada, por razões assim, que tem um material, né? Eu tenho que abrir um celular, então como é que eu vou fazer, né? O próprio tabelião, ele não está muito preocupado com o que eu faço. Ele fala, me escreve aí o que você mandou fazer e eu escrevo. Se eu falar que o exemplo que ele usa muito, né? Se eu estou cerrando uma pessoa no meio, ele vai por lá. Ele abriu o celular com a força do pensamento. Então, então, a gente não tem uma solução, né? Mas eu indico sim, Damião, com certeza. Ó, gente, deixa eu voltar à pergunta anterior que eu não estava fugindo, tá? Deu pau na placa de vídeo e o Windows começou a atualizar depois. Tive até que trocar de computador. Olha que Lady Murphy terrível. Mas assim, Ayrton, eu não sei se eu entendi como que você manda esse comando, porque para você fazer alguma coisa, você tem que criar o seu site no seu domínio, né? Que faça interferência no site. Ou assim, pelo browser, no browser você não tem lá o inspecionar elementos, você não tem um console, você não tem nada, é tudo desativado. Eu faço lá. uma chamada simples no browser, não precisa ter você falou que é uma máquina virtual, pronto, então você tem uma máquina virtual rodando, beleza, não tem o menu inicial. Só pelo fato de colocar uma URL lá. O ambiente é uma máquina virtual, eu não tenho acesso a ela, aos menus. Já é possível fazer um ataque externo. O navegador que eu acesso é de uma máquina, então alguém está respondendo por aquilo. Exato, mas assim, você consegue carregar uma URL, mas aquela URL vai estar registrada no relatório, e se não for a URL do conteúdo original, a pessoa questiona a origem, fala, você pegou de outro lugar, né? Assim, do que a gente avaliou... Sim. É que a URL a gente consegue manipular também, mas isso que eu falei para você, é legal de trazer isso para um outro ponto maior, mas assim, é possível manipular a própria URL com um C2 e com um comando que mesmo sem o inspecionar elemento eu não vejo, mas de novo, eu não vou fazer isso contra mim mesmo, eu estaria me fraudando, porque ia estar no registro, né? Não faz muito sentido, mas mais qual que era a minha... em si mesmo, a minha maior dúvida também era assim, até para dar ainda mais força para o próprio produto.
Não, a gente tem um time que monitora. Se o cara fazer algo também errado, por mais que o ambiente é controlado, tá fazendo prova, a gente sabe que foi feito tal coisa. Mas esse ponto era mais curiosidade mesmo, tá? O que a gente tem, assim, existe um monitoramento interno da VM, que se a gente descobrir que a pessoa conseguiu sair do browser, que já é um negócio difícil, né? Não tem terminal gráfico lá, não tem como você pular, não tem porta aberta, não tem nada, entendeu? Tudo fechado. Então, se a gente descobrir que você conseguiu executar algum tipo de comando de prompt ou saiu do browser, ele derruba na hora e gera um alerta para a gente, né? Mas fora isso, o ambiente é bem flexível, porque a gente conseguiu realmente limitar ali. Você falou de manipular o URL. Na verdade, você consegue mudar o URL do Facebook para fazer um outro efeito no Facebook, mas você não consegue pegar o conteúdo que a Verifact está baixando e alterar de alguma forma. Não tem plugin, você não instala plugin nele, você não inspeciona o elemento para mudar HTML. A URL que você colocou lá vai ficar registrada, então se você manipulou alguma coisa na URL, vai ter o histórico lá, dizendo que foi manipulado. Então a gente fechou bem assim, né? Nesse sentido. E o Linux que a gente usa lá, ele é peladinho, tá? E o Firefox, ele é modificado, a gente recompila o Firefox, você tem uma ideia, para tirar tudo que ele não deveria fazer. Então não é um plugin que está manipulando, bloqueando, é o Firefox recompilado, com modificações no Então, o código. que tá por trás é um Linux, já deu uma dica boa pro cara que é atacante, né? Então, eu sei que para mim fazer injeção já é um Linux, lá. já é um BS. Se você achar uma falha lá, a gente Mais um conversa. pouquinho aqui na contra-inteligência, vou usar meus 97 créditos ali para ver se eu consigo fazer uma bagunça ali. Mas legal, parabéns de novo, eu só trouxe isso porque é o teste. Ele lançou um desafio aí. É a parte técnica que a gente também sempre traz aqui para o nosso time, né? Para os nossos franqueados, para a nossa equipe, que tudo isso é o que dá o compliance literalmente. Então a gente tem que pensar que lá pro juiz, tu vai ter as provas, vai ter o metadado, tudo isso, e para o time técnico também é importante, porque, de novo, se eu receber esse tipo de dado é muito mais fácil para minha análise. Pô, vou ter metadados, vou saber de onde vem aquela imagem, de onde vem aquele conteúdo. Entendeu? Que como a robustez fica muito grande até para a parte técnica, ajuda muito, entendeu? Um caso interessante, né? Se você coleta lá do Instagram a prova, né? Se a pessoa chega com um print para você e o outro lado renomeia o perfil, aí fudeu, né? Na print não tem o ID lá do usuário que estaria no código-fonte, né? A Verifact já faz isso automático, né? Tá tudo lá. Show de bola, parabéns, muito bom. A Miriam chegou a levantar a mão. Miriam, quer fazer uma última pergunta aí para a gente encerrar? E aí aproveito já para poder pedir para vocês liberarem suas câmeras para a gente fazer a nossa foto oficial da quarta técnica. Pode falar, Miriam. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um comentário mesmo a respeito do último colega que comentou acerca da validade, né, da prova junto aos cartórios, né? É muito comum os cartorários pedirem prints para eles relatarem, né? E o print pode ser enviado para o WhatsApp. Então, eles não têm esse conhecimento, né? Principalmente em cidade pequena. Então, eu já vi isso acontecer e até eu questionei a atendente, eu disse assim, mas como assim? Então, eu posso mandar, qualquer um pode vir com print aqui, vocês vão relatar o que está no print, mas não verificar, né, as questões relativas ao perfil e relatar isso na ata, né? E passou por isso mesmo, por puro desconhecimento também, né, daquele órgão certificador. Então, é só um breve comentário. Acho que é que nem o comentário que o cliente fez ontem, né? Bota o dedinho aí para mim, para eu poder falar que é bom. É um pensamento comum, né, nessa área de provas do direito. Beleza, pessoal? Vamos tirar nossa foto oficial, então, para a gente estar encerrando. Vamos lá. Paris. Vamos lá. Paris. Pronto. Alexandre, suas considerações finais aí, meu querido. Bom, gente, assim, a gente quer sempre pessoas que entendam essa visão de prova correta, né? Que entendam esse pensamento técnico envolvido nas provas que vem da realidade, né? E que a gente espalhe essa informação para que a coisa fique mais justa, né? Para que realmente a gente tenha mais o conhecimento técnico interferindo ali no meio jurídico, porque é ele que vai te dar a noção de realidade. Tá? Então, a partir dessa breve assim, explanação, acredito que tem vários outros profissionais, experts aí que podem ajudar também a falar sobre isso. Acho que a gente tem que ter esse pensamento mais racional na prova, não ficar mais fazendo um jogo de blefe, né?
não ser mais um jogo de pôquer a prova, né? O cara truca e o outro fica com medo e deixa rolar. Não é assim que tem que ser, não é assim que a justiça deveria estar funcionando. A gente tem que tentar entender a realidade e usar realmente muito, mas muito mais, assim, todos os recursos técnicos que a gente tiver para ser justo. Então, vocês entendendo isso daqui para frente ajuda a espalhar também essa ideia daqui para frente e também, né, olhar para a Verifact e recomendar a Verifact. A gente está fazendo um trabalho muito sério, muito mais sério que qualquer outra opção hoje no mercado, e que a gente espera que vocês entendam isso e ajudem a gente a crescer também. Fantástico. Parabéns aí, Alexandre, pela sua palestra, pela sua explanação. Já deixo o convite, né, para conhecer aqui nossa estrutura, nosso escritório, nossa nova sede administrativa. E aí gravar até um podcast com a gente aqui, cara. Eu acho que faz muito sentido a gente explorar um Vamos pouco ver. mais sobre o assunto. Se tiver algum que é- evento aí perto, a gente pensa. Beleza, tamo junto. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Uma excelente quarta-feira, mantendo aqui o nosso padrão de encerramento sempre aos meio-dia. Passou um pouquinho, mas dentro do esperado aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima quarta-feira. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Bom dia, Tchau. obrigado. Tchau, Beleza, tchau. tchau.